Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Comunicando espiritualidade, programa que traz o estudo e a mensagem da espiritualidade. Hoje, abordando a sobrevivência da alma. Para as minhas saudações iniciais, eu deixo uma frase de Emmanuel, que diz: a própria morte é a forma de vida, é a nova forma de vida. Professor João Nimar, para as suas saudações de hoje. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Eu gostaria de mostrar-lhes este livro. Liceu da Mediunidade. Este livro é de autoria de Paulino Garcia, psicografia do Carlos Alberto Bacelli. Muito bem. Neste livro, a página 72, nesta edição que eu tenho, a primeira edição, capítulo 11, o Dr. Odilon Ferreira, ele vai dizer assim: somente a ideia da sobrevivência da alma, se propagando no mundo, poderá alterar o comportamento humano. Pensemos nisso, meus irmãos, e tenhamos um bom trabalho. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Coríntios, capítulo 1, de Coríntios, versículos de 15 a 44 e de 51 a 55. Esta é uma parte retirada da Bíblia. Professor Olimar, para as suas observações iniciais. É interessante a gente observar esses argumentos de Paulo, né? Porque quando a gente fala neste conceito de sobrevivência da alma, imortalidade do espírito, né? Nós estamos falando num dos princípios fundamentais da doutrina dos espíritos. São em torno de 14 princípios, né? Muitas vezes nós resumimos em 5 princípios: Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação e evolução. Mas, naturalmente, esses princípios eles estão presentes no conjunto da doutrina, em todas as suas ideias, e por isso são princípios fundamentais. Muito bem. Falando em sobrevivência da alma, a gente vai verificar que este conceito sobrevivência da alma, ele está presente ao longo da história da humanidade. Se não, vejamos, o irmão Marcos acaba de narrar uma passagem de Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios, né? Onde ele faz referência exatamente a esta questão do corpo espiritual. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. E ele diz: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Todos nós seremos transformados. Então, meus irmãos e irmãs, nós já estamos aí, neste momento, fazendo uma referência muito forte à presença desse conceito de sobrevivência da alma na Bíblia. Tanto quanto ela está presente na vida de muitos povos antigos.
povos antigos que enterravam os corpos dos seus parentes e amigos mortos, juntamente com armas. Então a gente fica assim, mas por que armas? Para que eles pudessem caçar, para que eles pudessem se defender, para que eles pudessem sobreviver na outra vida. Ou seja, já estava inoculada essa ideia de continuidade da vida. Bem, esse conceito, ele também vai aparecer, por exemplo, lá na Idade Média. Antes disso, Sócrates, Platão, quem é um pouco mais afeito à doutrina dos espíritos, pega o Evangelho segundo o Espiritismo e vai encontrar ali pontos de concordância, lá no começo do Evangelho, pontos de concordância da doutrina de Sócrates e Platão com a doutrina espírita. Esses pontos de concordância são efetivamente aqueles conceitos exarados tanto por Sócrates como por Platão e que estão presentes também na doutrina dos espíritos. Então, da mesma forma que nós vamos encontrar também em Pitágoras referências sobre esta continuidade da vida, né? Essa é a consolidação dessa ideia, a ideia da continuidade da vida, como tem em Sócrates, tem Platão, tem Pitágoras, os filósofos órficos, né? Aquela questão da dualidade corpo e alma, que também vamos encontrar em Santo Agostinho, lá na Escolástica. A gente vai encontrar ao longo da história da humanidade diferentes momentos dessa história, onde a ideia da sobrevivência da alma ela é admitida, ela é reforçada. Nós vamos ter entre os egípcios que acreditavam numa vida após a morte, né? O livro egípcio dos mortos, né? A barca de Caronte, enfim. Os persas, no zoroastrismo, né? O masdeísmo, a doutrina criada por Zoroastro. Os gregos, também entre eles, né? Onde próprio Sócrates e Platão, o homem é uma alma encarnada. Perfeito. Aliás, a doutrina de Sócrates, ali de Platão, porque Sócrates ele não registra nada, Platão registra tudo. E a teoria das ideias, o mito da caverna, por exemplo, de Platão é fantástica. É fantástica. E Platão nos dá uma ideia muito interessante sobre esta existência do mundo real, do mundo verdadeiro. Bom, nós vamos encontrar, por exemplo, essa evolução na idade moderna, digamos assim, quase moderna, ainda está na Idade Média, com Shakespeare, né? Nós vamos encontrar em Hamlet, Rei Lear, em Macbeth, vamos encontrar a estrutura da história de Shakespeare falando sobre esta comunicação com os mortos, a influência desse mundo espiritual. Enfim, meus irmãos e irmãs, o momento em que não se encontra isso é exatamente lá no período do positivismo com Augusto Comte, onde essa proposta de Comte, né, que de certa forma é um resgate do iluminismo, mas superdimensionando, supervalorizando a tecnologia, a ciência, o método científico, a metodologia de pesquisa científica, ele acaba negando, Comte acaba negando no positivismo a existência de Deus e a sobrevivência da alma. Mas, passado este período, nós vamos chegar na idade contemporânea novamente com essas ideias. Ainda não podemos deixar passar o Livro dos Espíritos, 1857, né? Onde a doutrina espírita eclode com uma luz imensa iluminando a humanidade inteira. O problema está naqueles que teimam em manter os olhos fechados. Bem, mas temos também, em 1930, o J.B. Heine com a parapsicologia, onde os estudos levam a exatamente a reafirmação dessa sobrevivência da alma. De forma direta, de forma indireta, levam exatamente isso. Os fenômenos
psi-kappa, psi-teta, psi-gama, toda essa fenomenologia estudada por ele, por J.P. Heine, na parapsicologia, encaminham-nos naturalmente para a aceitação desta ideia. Então, ao longo da história da humanidade, tem períodos de crença, de aceitação dessa sobrevivência, de admissão disso, e alguns momentos em que nós nos afastamos um pouco disto, em função até de um avanço do materialismo, e depois retomamos. E hoje nós temos aí mais pesquisas, mais experimentos, mais avanços. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos então chamar o nosso intervalo, encerrando essa primeira parte do nosso programa Comunicando Espiritualidade. Já voltamos. Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Comunicando Espiritualidade. Estamos de volta, meus irmãos, estamos de volta, minhas irmãs. E trabalhando hoje sobre o tema da sobrevivência da alma. Seguindo nessa linha que o nosso professor João Nimar estava traçando, nós chegamos mais perto dos nossos dias atuais, onde dentro do campo da ciência nós tivemos 2 médicos psiquiatras bastante renomados que se destacaram dentre essas pesquisas da sobrevivência da alma. Nós tivemos essa psiquiatra suíça naturalizada americana, que desencarnou no ano de 2004, Elisabeth Kübler-Ross, que desenvolveu pesquisas com pacientes terminais ou comatosos, né? Pacientes que entraram em coma e ficaram um determinado período em coma e depois se recuperaram. Então tiveram aquelas EQMs, como nós conhecemos, né? Que são as experiências de quase morte. E então ela desenvolveu uma pesquisa junto a esses pacientes e obteve resultados muito importantes de relatos dessas pessoas que disseram que se encontraram, né, se reencontraram, melhor dizendo, com familiares já falecidos, com amigos. Algumas trouxeram até informações do plano espiritual do local onde se encontravam. Ou seja, ela fez publicações dessas pesquisas, né? Assim como o psiquiatra canadense Ian Stevenson, que desencarnou no ano de 2007, que desenvolveu pesquisa com crianças, né? Com a maioria dos seus pacientes que foram pesquisados eram crianças que traziam lembranças de vidas passadas. Se lembravam das profissões que exerciam, da residência onde moraram, de quem eram seus pais, né? Até mesmo alguns sabendo falar a língua, uma língua completamente estranha ao país do qual eles viviam naquele momento, porque esse psiquiatra desenvolveu essas pesquisas em diversas partes do mundo. Então, encontrava uma criança na Inglaterra que sabia falar a língua indiana, né? E ele também tem livros publicados onde traz informações muito importantes sobre a sobrevivência da alma, professor Olimar. 20 casos sugestivos de reencarnação, do Ian Stevenson. É uma obra imperdível, porque, inclusive, ele tem casos no mundo inteiro e 2 no Rio Grande do Sul. 2 casos aqui no interior do estado do Rio Grande do Sul. É uma obra muito interessante, falando sobre isso. Mas, na continuidade desse tema, meus irmãos, segundo a doutrina espírita, né, chamamos de alma o ser imaterial, individual, que reside em nós e sobrevive ao corpo. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando o Livro dos Espíritos. Essa obra, ela foi publicada, a sua primeira edição, em 18 de abril do ano de 1857.
Bem, com 503 questões, a primeira edição, ela foi complementada e na terceira edição ela já está na sua feição definitiva, com 1019 questões. Houve um probleminha de numeração lá na de número 1011, né? Mas foi resolvido esse problema. Muito bem. Então, são 1019 perguntas, mas antes disso nós temos, na introdução deste livro, o Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar nos itens 2 e 3 uma discussão que Kardec faz de extrema importância, né? Onde ele diz assim: a outra palavra acerca da qual importa igualmente que todos se entendam para constituir um dos fechos da abóbota de toda a doutrina moral e ser objeto de inúmeras controvérsias, a míngua de uma acepção bem determinada. É a palavra alma. Então ele diz que há uma divergência no uso deste vocábulo, dessa palavra, devido à aplicação particular que cada um dá a este termo. Então, para uns, a alma é o princípio da vida orgânica. Para outros, a alma é o princípio da inteligência. Né? E segundo outros ainda, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade após a morte. Bom, então, Kardec diz que assim, para se evitar esses casos que no parágrafo anterior, no item anterior ele já tinha considerados casos de anfibologia, ele diz, olha, é preciso que cada termo tenha a sua aplicação correta e adequada. Então, ele está fazendo aquilo que a gente chama, em pesquisa científica, a definição operacional das variáveis. Né? Então, nós vamos fazer um trabalho, mas vamos definir as variáveis que a gente está trabalhando, para que o nosso entendimento seja claro. Então, alma, e quando falamos alma, é este ser individual que sobrevive à matéria, que não morre, o ser imaterial, individual, que reside em nós e sobrevive ao corpo. E aí ele vai desenvolver isto, naturalmente. Mas assim, por que eu estou fazendo essa citação? Porque a gente está fazendo a gravação de um programa, e como a gente tem dito, esse já é o 15º ano que nós estamos fazendo esse programa. Nós já não somos mais, digamos, novatos ou marinheiros de primeira viagem nesse transcurso. Então sempre é bom a gente mostrar de onde está tirando aquilo que está utilizando como base para as nossas conceituações. Então, Livro dos Espíritos, introdução, item de número 2. Tá? Agora, a questão de aceitar ou não aceitar a imortalidade da alma e, consequentemente, a capacidade dessa alma de se comunicar com os encarnados reside exatamente disso, nessa ideia que a gente tem da alma. Porque algumas pessoas pensam que a alma é como se fosse um clarão que não tem uma forma precisa. Não, não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando de um ser imaterial, individual, que conserva essa individualidade, mas que conduz consigo um corpo de natureza espiritual. Então, também nesta introdução do Livro dos Espíritos, no item 6, nós vamos encontrar um resumo da doutrina que os Espíritos ensinaram. Essa doutrina dos Espíritos. Então, Allan Kardec, como codificador, coloca este resumo neste item de número 6. E ali eles dizem, já no começo das suas afirmações, terceira ou quarta afirmação, eles dizem assim, há no homem 3 coisas. O corpo análogo ao dos animais, né? É alimentado pelo mesmo princípio vital. O espírito, ou, digamos assim, aquele que tem atribuição de inteligência. E o laço que prende o espírito ao corpo, que nós vamos chamar de perispírito. Então, essas 3 coisas, os espíritos nos ensinam que existem no homem. Portanto, quando o corpo físico morre, nós continuamos carregando um corpo de natureza espiritual, que é o envoltório da alma, que é o envoltório do espírito. Tá? Bem, a gente está vendo que há uma dificuldade de aceitação. Aceitação desta concepção em algumas pessoas, devido ao materialismo, devido a concepções equivocadas, não aceitam essa sobrevivência da alma.
muito embora nós tenhamos aquela evolução histórica que eu falei, mais ainda, por exemplo, as obras de Dante Alighieri, né? O Inferno de Dante, e ele descrevendo o que acontece com a alma em diferentes regiões do plano espiritual, no inferno, no céu, no purgatório. Né? Nós temos obras e mais obras disseminadas por aí, e tenhamos, meus queridos irmãos, para nós espíritas, uma vantagem muito interessante, que é a comunicação dos espíritos. Isto é extremamente relevante. Por quê? Porque nós temos a oportunidade, nos trabalhos de natureza mediúnica, de conversarmos com os espíritos. E, com isso, nós conhecemos a personalidade, conhecemos a história de vida, conhecemos os fatos mais importantes das existências, quando eles naturalmente nos relatam, porque nós não fizemos isso por curiosidade. Mas é fato que temos podido constatar que há uma grande dificuldade para muitos desses espíritos que ainda se encontram num processo de perturbação espiritual aceitarem a sua condição de espíritos, mesmo estando na dimensão espiritual. Então, naturalmente, não há dúvida, não existem. Nós não trabalhamos com probabilidade, nós trabalhamos com certezas. Né? É a certeza de que a vida continua na outra dimensão. Né? A alma sobrevive depois da morte. Isso está provado para nós de forma irrecusável. Irmão Marcos. Nós, na realidade, dentro dessa turma que nós vivemos, que é das pessoas que são adeptas da doutrina espírita, né? Para nós, mas não só para nós, a sobrevivência da alma deveria ser um assunto, um tópico bastante ultrapassado já. Porque nós temos aí 10 mil anos antes de Cristo, ou mais, nós já temos notícia da comunicação, desse intercâmbio, né, dos espíritos com as civilizações, com a humanidade, com os encarnados. Né, os profetas, né, que depois foram englobados dentro do judaísmo, todas aquelas questões que os profetas trouxeram, né, os textos, o povo egípcio, como o próprio professor Olimar falou, toda essa questão espiritual que eles tinham, sabedores da existência de espíritos, né, os povos indígenas, né, os povos indígenas do Brasil, aqui como de outros locais do mundo, também tem essa cultura espiritual, essa comunicação com os espíritos. Nós temos as religiões africanas, né, que envolvem essa questão da mediunidade e desse intercâmbio com os amigos espirituais. As religiões espiritualistas, né, porque espiritualista não é a mesma coisa que espírita. Espírita é uma coisa, espiritualismo é outra. Também tem esse intercâmbio com os nossos amigos espirituais. E nós temos aí, dentro da doutrina espírita, não só o nosso querido Chico Xavier, que era uma pessoa que tinha o grau primário, né, com muito pouco estudo, com mais de 400 livros publicados. 533. E com 533 aqui, diz o nosso professor Limar, e todos eles em língua portuguesa, rebuscada e correta. Né, recebido pelos nossos amigos espirituais e diversos médiuns que hoje em dia recebem muitos livros, uma quantidade de livros gigantesca, né, trazido pelos nossos amigos espirituais. Então, ao meu ver, professor, essa questão dessa sobrevivência da alma, da existência dos espíritos, ela deveria ser aceita, costumeiramente aceita hoje em dia pela sociedade. É que as pessoas elas estão bastante distantes e elas não procuram estudar e saber o que está sendo feito ali. Nós já estamos com o nosso tempo avançado e eu vou pedir que nosso professor Olimar então traga as suas despedidas hoje. É lamentável, meus queridos irmãos, que nós tenhamos tão pouco tempo. Né?
Porque existem ainda muitos fatos e pesquisas importantes, porque a gente somente citou a parapsicologia, né? Os fenômenos, a psicocinese, por exemplo, a telepatia, a clarividência, a clareaudiência, tudo isso. Além do que a transcomunicação instrumental, quer dizer, tem muito assunto para a gente tratar, mas de qualquer maneira, tempo é o tempo, disciplina é disciplina, e a gente não pode ultrapassar. Então, para as minhas despedidas, eu deixo aqui Mateus, capítulo 13, versículos 45 e 46. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Isso é muito importante, meus irmãos, porque nós estamos encontrando, nesta revelação da sobrevivência da alma, uma pérola de grande valor. Não vamos deixá-la escapar de nossas mãos. Bom dia a todos, uma boa semana, muito obrigado pela atenção. Eu me despeço de vocês hoje com uma frase do nosso querido Chico Xavier. A morte é a simples mudança de veste. Somos o que somos. Depois do sepulcro, não encontramos senão o paraíso ou o inferno criados por nós mesmos. Um bom domingo a todos, um bom resto de semana. Grande abraço. Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis. Avenida Cis Brasil 4990, Sala 201.